Pessoal, boa noite a todos. Boa noite aos professores aí do Grupo GCAM e também aos os nossos convidados aí do primeiro Congresso GCAM, né? Quarta aula aí da primeira semana. Semana que vem vamos ter mais 5 aulas. Eu vou encerrar aí o congresso com uma aula prática na sala de musculação, aplicando aí as técnicas de alongamento. E, pessoal, eu conheço o professor Carilo já tem alguns anos. A princípio, eu acho que já tem 3 anos mais ou menos. E eu valorizo muito o trabalho dele e eu vejo o quanto ele investe no trabalho dele. Quando eu falo investe, pessoal, não é apenas dinheiro, mas o tempo dele, né? E não é à toa que ele é uma das referências no Rio de Janeiro, né? E ele também é o treinador aí da Aline Pampolha, Pampolha, né? A pronúncia, né, Carelo? Pamplona. Pamplona, meu Deus do céu. Depois ela vai me matar vendo essa aula gravada. Como que o cara errou meu Só nome? um pouquinho. E assim, pessoal, eu não sei se vocês acompanham, mas eu vou deixar o Instagram do professor Carielo. E eu vou reforçar mais uma vez, tá? E é algo que não vai atrapalhar vocês, é algo simples. Quando estiver assistindo a aula do professor Cariello, tira um print e depois marca ele, tá? Não vai matar, o dedo de vocês não vai cair, eu garanto para vocês. Por que que eu tô falando isso? Porque isso ajuda de alguma maneira a promover o trabalho do professor Cariello, a promover o grupo GCAM, e isso se chama uma educação física de qualidade, né? Porque assim, tem muita gente que poderia estar aqui participando, né, Carilo, mas acabou que não está sabendo do evento. Então tivemos aí 10 dias de divulgação, tivemos quase 600 inscrições e eu dei a oportunidade para os colegas assistirem a aula gravada. Então, essa temática, né, me chama muita atenção porque eu trabalho com avaliação postural, mas o Carilo, ele tem uma experiência absurda, né, Lucas, com resultados, ele entrega resultado. É um cara que aplica teoria junto com a prática, e isso se chama ser um profissional diferenciado. Então, Carilo, saiba que eu tenho uma admiração muito grande pelo teu trabalho e a forma que você se posiciona em relação à educação física. Você demonstra muito cuidado, muita transparência e principalmente educação. E isso vem muito da tua família, vem lá de cedo, né? Então, quero te agradecer mais uma vez por você ter tirado do teu tempo valioso para estar aqui ministrando mais uma aula pelo grupo de estudo GCAM. E sempre é uma honra ter você aqui, meu amigo. E a sala é sua, meu irmão. Vamos lá, boa noite aí para todo mundo. Gustavo, primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né? A gente já fez um evento nós dois no início do ano. Estou devendo uma aula lá na GCAM que realmente eu não tinha condições de saúde devido a essa correria, né? Mas a gente fica muito nessa coisa de trabalho, 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 mas a gente tem que pôr um prazo, às vezes, para terminar com isso. Eu acho que meu prazo vai estar acabando, para trabalhar demais, né? Trabalhar um pouquinho menos só. Cara, e você veio com essa ideia para mim, dessa temática, né? De minimizando os erros de treinamento através de avaliação postural, porque hoje se fala muito da avaliação postural, né? De um jeito que as pessoas engessam muito ela, e de um outro lado que as pessoas ficam demonizando demais a avaliação postural, né? Hoje a gente vê uma internet assim, isso serve, isso não serve. Ou você está aqui, ou você está aqui. Lado A, lado B. Não tem aquele meio termo, né? Não é nem ficar em cima do muro, mas eu falo é criar o meio termo entre um lado e um outro, tá? Então, hoje eu propus mais um bate-papo, né? Mais uma resenha, como a gente fala aqui no Rio, esse calor que está aqui, 42 graus na sombra, e vamos fazer essa resenha aqui. Eu vou mostrar dois estudos de caso. Quando eu falo estudo de caso, são casos reais, porque amanhã o Lucas vai falar sobre essa questão da avaliação postural ou reprogramação postural, que hoje eu vejo que essa terminologia reprogramação postural é muito mais interessante, por todo o contexto que é a complexidade do corpo humano, né? Não tem, eu falo muito que na ciência nada é, tudo pode ser,
né? Então, o que não você pega um estudo, aquele estudo mostrou isso. Beleza, é uma tendência. Mas, às vezes, para o teu aluno, aquele estudo não serviu. É ser humano, não tem como. Vou passar aqui vou dar continuidade, tá? Falar rapidamente um pouquinho de mim, coisa rápida para quem não me conhece. Sou pós-graduado em treinamento de força, fisiculturismo na Uniguaçu, fiz essa faculdade lá essa pós em Curitiba com o irmão do Garon, foi aonde eu conheci a família Garon, que, pô, eu tenho um carinho, um amor muito grande por eles. Eles me acolheram lá em Curitiba por um ano e meio, onde fiz grandes amizades e até hoje somos amigos. E hoje, se o Garon está nesse nível, eu sabia que ele ia estar, que eu sempre falei para ele que ele, para mim, ele era um dos melhores treinadores de fisiculturismo do Brasil, ele e o irmão dele. Não, não tem, com coerência, com ética, com planejamento, com entendimento, com prática, com tudo. Enfim, fiz uma pós em biomecânica, reabilitação também, professor Rodrigo Peixoto. Hoje eu faço a pós-graduação na Uniguaçu, estou fazendo nutrição, primeiro período agora, passei para o segundo, graças a Deus. Fiz o curso de avaliação da FMS, eu trabalho com futebol, então isso é um curso que se utiliza muito no futebol, mas eu particularmente tenho as minhas particularidades. Sou preparador físico e auxiliar de fisiologia do Clube Volta Redonda Futebol Clube e sou avaliador da ISEC, nível 1, e fiz o BOP também, como alguns aqui integrantes fez também, foi um curso muito bacana e um divisor de águas na minha carreira. Hoje, eu venho aqui para dar 3 conselhos primeiramente para a galera. Eu gosto de começar, quem já assistiu meu curso, eu gosto de começar com essas aulas, com esses 3 conselhos. Que é, primeiro, vou investir em mim com qualidade. Não tem jeito, velho. Tem que investir. Para você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Não tem essa, vou economizar. Isso chama abundância. Quando você faz o transbordo, as coisas vêm para você, o universo conspira. E o Diniz, ele é um cara que está estudando muito isso, todas essas questões, e está fazendo um ótimo trabalho. E travou aqui, Gustavo. E, galera, nessas 2 semanas de ECAM, cabeça aberta, coração treinado. Mesmo que vocês não concordem previamente de algum conteúdo ou alguma fala, esteja com a cabeça aberta para absorver e treine o teu coração para ouvir aquele conteúdo. E às vezes a gente não quer nem ouvir, a gente já critica, já fala que está errado. Calma, inspira, pensa, tá? E tenha filtro, questione, porque essas 2 semanas vocês têm que filtrar o que a gente vai falar e vocês têm que questionar o que a gente vai falar. Porque o que é certo para o Carielo, muitas das vezes não é certo para o Botelho. Né? Eu concordo com algumas coisas do Garão e discordo com algumas coisas do Garão. Isso é normal, isso se chama crescimento, tá? Então, e a chave do envolvimento para o conhecimento? O que acontece? Quando você... Deixa eu só arrumar aqui. Quando você se esquece daquilo que escuta, eu vou falar um monte de coisas daqui. Vocês vão esquecer, tá? Pode ter certeza disso. Você se lembra daquilo que vê. Você entende aquilo que faz. Então, vocês têm que escutar o que eu estou falando, tá? Vocês têm que ver isso acontecendo e vocês têm que fazer isso acontecer. É assim que funciona a nossa área. Quando você pega um conhecimento, se você não aplicar ele, você não consegue gravar. Anatomia, biomecânica, cinesiologia, se você não ali no dia a dia aplicar, tentar, você não vai aprender. Periodização, treinamento, se eu não ficar fazendo, eu não vou aprender, tá? E hoje a gente vai falar uma coisa que acontece.
tem uma diferença muito grande e um abismo enorme entre a teoria e a prática. Porque quem está do lado aqui da teoria acha que sabe tudo. E que sabe mais que a galera que está na prática. E a galera que está na prática, muitas das vezes, acha que aquela teoria é besteira, porque a forma com que ele faz aquela experimentação, aquela questão de observação do fenômeno que está acontecendo ali, no caso nosso, que é o treinamento, né? Que é um fenômeno, fica distante, porque um lado da prática só o meu está certo e da teoria só o dele está certo. Então, a gente precisa juntar essa teoria com essa prática. Aplica, aplica, erra, erra e aplica. Thomas Edison fala uma coisa, que ele, quando tentou fazer a lâmpada incandescente, ele não errou 2.000 vezes. Ele achou 2.000 maneiras de não fazer a lâmpada incandescente, até ele achar. Então, aplique o que vocês estão aprendendo aqui. Errem, tá? Às vezes a gente acha que o erro não é importante. Não, tem que errar. Errar com consciência, errar com planejamento, errar com fundamentação teórica e com prática. E formamos a prática. E aí a gente entra aqui, eu gosto muito do Coringa, gosto do Batman. Legal, que eu queria saber. Avaliação postural, ela é mocinha ou ela é um vilão? Foi o que eu falei no início, estava conversando com a Ali, antes da gente iniciar a aula. Hoje, você vai lá para aquele lado lá que não presta avaliação postural, que fica essa questão de posturologia, que você engessa o teu aluno para treinar, e já tem a parte do herói, que ela vai resolver todos os problemas do seu aluno. Cara, não, eu acho que não é, eu acho não, tenho certeza que não é nenhum e nem o outro, entendeu? A avaliação funcional e postural, ela é só mais uma ferramenta entre tantas avaliações, em tantos testes que a gente tem, para dar um número, por exemplo, ou uma classificação, porque o que acontece? Tá? Às vezes as pessoas elas querem demonizar um teste, quer demonizar alguma coisa. Ah, porque um dado não resume toda a situação. Concordo, mas um dado é uma informação que você vai contextualizar ela dentro da tua realidade. Tá? Então, eu vejo a avaliação postural e funcional e eu não consigo, hoje, eu não sei mais prescrever treino sem fazer uma avaliação postural e funcional. É claro que a gente vai criando a expertise nossa de olhar a pessoa e já entender o padrão postural, mas eu falo, eu não sei como eu montava planejamento de treino sem avaliação postural. Eu errava muito mais do que eu acertava. Eu entregava muito menos resultado do que eu entrego hoje, tá? Então, o que seria postura corporal, tá? Eu não vou entrar muito nesse caso aqui, porque o Lucas acredito que vai falar amanhã com vocês, tá? Mas é legal a gente saber umas definições, que postura é um composto de composições de diferentes articulações do corpo num dado momento. Postura correta é a posição no qual o mínimo de estresse é aplicado em cada articulação. Concordo com o Magui, tá? Todo mundo fala que a melhor postura é a próxima, tá? E eu, particularmente, eu acredito até um certo ponto, porque a gente sabe que as nossas estruturas, né, articulares, elas têm uma resiliência. Você tem um grau para fazer um valgo dinâmico. Você tem várias situações que a gente tem ali alguns dados que mostram que a tua articulação ela vai até aquele ponto. Mas não quer dizer que isso vai lesionar se ultrapassar. Mas também eu não posso me arriscar. É igual a gente estar lá sabendo que tem uma torneira em casa que está gotejando. Aí a gente aperta mais um pouquinho, aí ela para. Daqui a pouco ela volta
a gente aperta mais um pouquinho. A gente já sabe ali que tem um problema. E eu vou ficar persistindo, não vou tentar solucionar esse problema, ou vou ficar apertando a torneira até quando chegar às 11 horas da noite, tudo fechado, ela vazar. É aí que acontece, é o caos. E tem essa outra definição que eu gosto muito, que é o alinhamento do corpo com eficiência fisiológica, biomecânica máxima, que minimiza os estresses e sobrecargas sofridas ao sistema de apoio pelos efeitos da gravidade. O corpo, ele se adapta à nossa rotina, à nossa postura, seja ela social, é, nesse aspecto biopsicossocial. O corpo se adapta, mas a nossa estrutura ela também se adapta, mas ela chega a um ponto que ela não consegue mais se adaptar. Isso a gente tem que estar bem claro na nossa cabeça. Ah, Fernando, mas isso é um modelo cinesiopatológico, onde que limita. Sim, toda teoria, todo modelo, ele tem sua limitação, né? Ele consegue ir até um determinado ponto. Por isso que é importante a contextualização do professor, da busca do saber. Por quê? Com a busca do saber, eu consigo fazer com que aquelas limitações sejam reduzidas, tá? E esse aqui eu achei ontem, estava estudando um pouquinho, cara, eu achei a mais completa, eu achei muito legal porque ela fala de tudo essa aqui. Postura corporal converge todos os elementos que caracterizam o movimento. Postura não é somente expressão mecânica do equilíbrio corpóreo, mas é expressão somática da personalidade, manifestação da unidade psicofísica do ser. Partindo desse princípio, não basta haver uma intervenção cinesiológica corretiva, mas deve-se levar em consideração os fatores de ordem psicofísica e socioambientais. E é necessário que o indivíduo desenvolva uma consciência de postura através de uma vivência global da mesma, respeitando as possibilidades biomecânicas. O que eu vejo com isso? Cara, você pode tentar melhorar uma escápula, o alamento, uma postura hipersifótica funcional, mas se você não muda também, né, que a gente acaba tendo um pouquinho desse papel, a questão do aluno nessa questão, vamos falar, biopsicossociais, não tem esse termo aqui nessa definição, porque essa biopsicossocial é um termo recente, não adianta nada. Você fica ali uma hora com o teu aluno treinando com ele e nada. Por quê? Tem outros fatores relevantes ali que vão atrapalhar o seu serviço, tá? E é o que vocês vão ver hoje aqui no estudo de caso que eu vou apresentar para vocês, tá bom? As síndromes mais conhecidas da posturologia, que é a síndrome da pelve, tá? Onde a gente tem um desequilíbrio em questões do abdômen com glúteo, dos eretores da coluna com pessoas. Mas, galera, vou te falar bem sincero, eu já vi o samba aqui tudo misturado, tá? Já vi pessoa retrovertida com o joelho recurvado, já vi pessoas com hiperlordose e com o joelho genuflexo, né? Porque quando você tem uma retro, a tendência é você ter um genuflexo. Quando você tem uma hiper, a tendência é você ter um joelho recurvado, é a tendência, mas, cara, hoje em dia, com tanta coisa que a gente vive, está tudo muito misturado, tá? Então, hoje eu vejo avaliação uma coisa que você tem que ficar estudando, treinando o tempo todo. E a gente tem a síndrome cruzada superior, tá? Onde é a inibição dos músculos paraantagônicos. Então, isso é o que a gente encontra na academia, não tem jeito. Quando você vai trabalhar na academia, quando você vai trabalhar com personal, quando você vai ter os seus alunos de consultoria online, você vai encontrar pessoas assim, uns com caso mais severo, outros com caso mais leve, outros mais brando, tá? Então, a gente precisa entender. Então, eu trouxe aqui para vocês
dois artiguinhos bobo falando da incidência de desvios posturais em praticantes de musculação no oeste da Bahia. Resumidamente, esse estudo mostrou que 50% dos avaliados apresentam uma hipercifose torácica. Então, se o aluno é hipercifótico, ele tem as escápulas abduzidas, ele tem peitoral maior e fibras claviculares encurtadas, o serrátil travado numa posição em bloqueio curto, serrátil travado serrátil numa posição curta, os romboides travados numa posição mais alongada, trapézio médio inferior, enfim, nessas fraquezas. E já as mulheres tiveram os desvios posturais na região pélvica, tá? Das avaliações apresentadas com muita hiperlordose, tá? Isso tem muito a ver com que relação do treinamento, tá? As mulheres preferem treinar muito mais quadríceps do que posterior, então você começa a criar desequilíbrio, começa a encurtar o ilipsoas, então você vai rodando essa pelve um pouquinho aí para frente, então é uma tendência, tá? Até na nossa prescrição em relação ao volume entre os grupamentos musculares. E tem esse outro artiguinho também, que é uma prevalência de avaliação postural em praticante de musculação. E aqui nesse estudo aqui, alterações na coluna, aumento da curvatura ou retificação. Muitas pessoas com a região cervical acometida, 52% na torácica e 73% na lombar. Além disso, muita escoliose e muita gente com uma escoliose estrutural. Ponto. Beleza. Então, o que eu quero dizer? Cara, não tem como eu negligenciar uma avaliação postural. Ah, professor, mas eu trabalho na minha academia, eu tenho 35 alunos, 40, 50 no horário, eu não consigo avaliar todo mundo a postura, porque também não é uma cultura da empresa. Beleza, professor, concordo com você. Que você não vai conseguir. Cara, mas conforme você vai vendo que tem aqueles alunos que são mais assíduos, aqueles alunos que treinam mais, você precisa ali pedir algumas posições funcionais para ele, para você ter uma noção do que você vai fazer na prescrição de treinamento. É claro que tem aquele treino padrão, né, que a academia precisa girar, mas com tempo e com responsabilidade, você vai direcionando esse trabalho, porque você dá para você olhar, identificar uma postura cifótica, hipercifótica, uma pessoa com protusão de ombro, até na própria execução dos exercícios você consegue identificar, tá? Então, treinar o olho de vocês para essas situações, tá? E com isso, cara, vocês vão conseguir prescrever melhor, vocês vão conseguir entregar resultado. E outra, se você tirou do teu aluno, acabou, beleza? Então, o que fazer agora? Estou olhando aqui para ver se eu não estou indo muito rápido. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu vou deixar ali no finalzinho as dúvidas, tá? E aí eu pergunto, o que vamos fazer agora? Tá? Com tanta informação, é importante avaliar como é que eu vou fazer essa minha temática aqui da minha aula, que é minimizando os erros do treinamento, tá? Então, eu, dentro do meu conceito, do que eu acredito, dentro da minha vivência que eu estudei, eu selecionei alguns pontos que a gente pode, que a avaliação vai contribuir para minimizar os erros, tá? Cara, esse aqui é o principal, auxiliando nas escolhas de exercício. Cara, se o teu aluno ele tem um encurtamento de peitoral, ele tem os romboides fracos, ele tem uma postura hipercifótica, não tem condições de eu colocar ele no tríceps puller, né? Não tem condições, porque aí eu tenho que entender que eu tenho um vetor de força me puxando para frente e eu preciso de uma força posterior para me segurar. E quem que vai segurar? Os músculos escápulo-torácicos, né? Então, aí a tendência é o quê? Você vê lá na sala de musculação, a aluna aqui, ó, perdendo eficiência na extensão do cotovelo,
talvez aumentando o impacto subacromial, tá? Outra coisa também, alunos com discinese escapular, você vê na hora que ele faz uma flexão de ombro, a escápula solta todinha. Aí a gente vai lá passar a elevação lateral nesse momento, não teria uma intervenção mais interessante. Os meus alunos falam, nossa, não passa exercício de ombro, né? Quase não passo. Pelo menos em 2 mesociclos aí, no máximo elevação lateral. Quando o aluno me pentelha muito, eu também tenho que agradar um pouquinho meu cliente para ele ganhar adesão ao plano. Mas tem aluno meu que desenvolve ombro com exercício. Eu tenho um aluno que eu vou mostrar antes e depois dele, que ele melhorou o peito fazendo 2 exercícios. Porque grande encurtamento de peitoral, ele não precisava treinar peito. Isso demora. Ah, professor, então, cara, não vou fazer meu aluno treinar? Vai. Tem aluno que você vai corrigir o aluno com o carro andando, tem aluno que você vai conseguir parar ele totalmente, fazer exatamente o que você vai fazer, e tem aluno que você tem que comprar ele. E é assim, tá? E a avaliação também postural, ela me ajuda na divisão do treino. Mas como, professor? Se eu tenho um aluno que precisa treinar, ter um volume maior de treino de dorsal, então ele vai treinar mais dorsal na semana. Se essa aluna ela precisa ter um treinamento de glúteo mais elaborado, que ela tem talvez uma amnésia glútea, por exemplo, ela vai ter que treinar, a avaliação vai me ajudar nessa divisão postural. E como eu falei aqui embaixo, a seleção dos alongamentos. Porque eu falo com todos os meus alunos antes de eu entregar a consultoria ou de personal. O que manda no treinamento meu são os alongamentos. Se você não fizer, você não vai ter resultado, tá? Então, partindo disso aí, eu vou apresentar um estudo de caso, que é o caso Gabriel. Muito legal. O Gabriel foi meu aluno de consultoria no meio do ano, e a gente começou a montar o planejamento dele. E ele me procurou, Gustavo, sabe por quê, cara? Porque ele é médico. E toda vez que as pessoas iam se referir a ele, lá no hospital, procurando ele, né? Ah, cadê aquele médico que é assim? Olha que isso incomoda muito ele. E ele é um garoto, deixa eu colocar aqui, que ele anda, ele só fica assim perto de mim, ele só fica com o braço cruzado, ele tenta esconder o máximo que ele pode o trauma que ele tem da postura dele. Como é que eu vou falar que a avaliação postural não serve? Cara, Gustavo, pode ter aí 50 mil estudos falando que não tem correlação direta com lesão, com isso, mas quem está na prática, amigo, quem está na lida, quem treina pessoas, treina a gente, quantidade de aluno grande que passa por você ao longo dos anos da sua vida, você vê que ela tem a sua funcionalidade e também as suas limitações, tá? Então, Gabriel, esse menino aqui, tá? Tortinho ele, né? Te vê aqui a clavícula horizontalizada, uma depressão escapular, rotação interna do úmero com a fossa cubital rodada para dentro, o quadril direito sobe, o esquerdo desce, né? O fêmur dele está todo rodado para fora e talvez ele tenha uma retroversão da cabeça do fêmur. Enfim, é esse aí. E aí, ele é assim, Gustavo. Olha isso aqui. É loucura. Ele tem vergonha disso aqui. Aí que entra, como é que eu vou prescrever um treino? Como é que eu minimizo o erro do treinamento desse garoto? Com avaliação postural. E eu ainda erro no treino dele. Eu não vou acertar 100%, mas eu minimizo. Ele tem aqui nessa foto com a vista da lateral direita um slide humeral ferrado, uma protusão de ombro,
ele tem uma hiperlordose, ele tem um enfraquecimento da parede abdominal, tilt escapular, o espaço subacromial dele ali não existe, tá? O lado esquerdo, pior ainda, é o que ele tem mais dificuldade. A gente progredindo, olha isso aqui, Gustavo, fazendo uma flexão de ombro. Eu te pergunto, Gustavo, quantos assim não tem na academia? Ô, Carielo, aproveitando o gancho, eu não sei se o Diego tá aí. O Diego é integrante do grupo, ele fez um curso de avaliação postural comigo e com o Garon lá em Campina Grande. Aí eu falei pra ele, Diego, tenta subir o braço. Cara, até aqui é meu máximo. Eu falei, peraí. Eu deitei ele lá, né? Eu trabalhei o FNP com o cara, em menos de 3 minutos, Manobrinha respiratória, acabou, resolvi. Só que é acabou. aquela questão, né? Tu resolve um problema agudo. E para você resolver algo sério, que é o caso desse cliente, é crônico. É crônico. São pequenas adaptações, é um tijolinho por treino. Aí você reavalia, você tem a sua frustração, eu tenho a minha frustração. Aí eu vou lá no Léo, que é um cara que dá curso comigo, irmão, me ajuda. Eu peço ajuda para minimizar o erro de treino desse menino. Aí, ó, como é que é as escápulas dele? O trapézio, o levantador da escápula. Absurdo. E vamos que vamos. Eu falei, cara, e aí, o que eu vou fazer? Como é que eu vou ajudar esse garoto? E ele me paga bem. Quando eu falei do meu valor, ele, depois a gente conversando, ele falou, pô, achei que isso era mais caro. Eu falei, ah, seu safado, eu vou pedir mais para você. Enfim, ele treina comigo segunda, terça e quarta. Depois ele vai para o Rio fazer plantão. Então, ó, as Ô, Carielo, avaliações dele. a Manuela perguntou Oi, quantos anos ele tem. o Gabriel, se eu não me engano, tem 24 ou vinte e Ô, cinco Lucas, anos. olha esse teste de levantar a perna, cara. Meu Deus, cara, meu Deus. Caraca, meu Esse irmão. E caba nunca aí? fez nada, Cariel. Nunca, na adolescência, não fez esporte nenhum. Pô, Caraca. metido é jogador de futebol. Mas, Empenado irmão, assim. Pô. eu dou aula em escola, tá? Eu sou professor de escola. Eu esqueci de falar isso lá que eu não coloquei minha atuação profissional. Galera, a quantidade de gente com desvio postural que tem nas escolas e não consegue colocar a mão no pé é impressionante. Eu dou aula de educação física escolar, faço uns alongamentos, é ridículo. Eles não conseguem. E vou falar, são esses perebinha que vão procurar vocês. Porque aquele cara que tem mais aptidão na educação física, que é o cara mais desenrolado, que tem as funções motoras bem desenvolvidas, coordenativas, esse cara, a tendência dele é treinar sozinho, pegar um vídeo de algum cara famoso do Instagram e fazer o treino. Mas a grande massa vai procurar vocês que estão aqui nesse grupo GK e estão aprendendo a ser profissionais diferenciados. Porque aqueles caras que têm pouco padrão coordenativo, pouca vivência motora, pouco tônus muscular, são os que vão para a academia. São os que mais fazem besteira, são os que mais têm lesão. E tem mesmo porque isso é coisa de relato, tá? E aí, Gustavo, quais exercícios não usar? Primeira coisa que eu já coloco ali, quais exercícios que eu não vou usar? Puxadas. Cara, não tem como eu fazer uma puxada com um menino desse dentro do meu entendimento. Talvez o Gustavo vai ver de uma outra forma e vai falar, Carielo, talvez se você use assim, o Lucas, Carielo, pô, tem essa opção. E eu vou, opa, insight legal, vou fazer assim. Eu acho que uma puxadinha por trás dá para Crucifixo, passar, hein, Lucas? opa, com a pegada supinada aqui, É, ó, por trás. Se caraca, quiser meu. terminar de matar, quiser terminar de matar. Exato. Abdução de ombro, flexão de ombro, não tem como ele fazer, mas eu passei uma flexão de ombro, depois eu vou explicar por quê, tá? Rosca bíceps na polia, ele não tem estabilidade ali nos músculos da glenohumeral, do manguito, para poder segurar
o bíceps na hora de fazer a extensão do cotovelo, né? Ele vai jogar para frente. Tríceps na polia também, ele não vai conseguir, né? Porque ele é todo retraído. Stiff, sem chance. Mesa flexora, não vai conseguir fazer. Talvez nem a cadeira. Aluno nesse nível aí, muitas das vezes eu vou evitar um treinamento de posterior, porque o posterior ele vai estar muito. O Lucas pode também intervir aí na minha fala depois. Você quer melhorar, você quer treinar o posterior dele, o posterior dele vai estar muito tensionado. Então, quando você for treinar ele, muitas das vezes você pode gerar mais tensão e agravar o quadro postural dele. Se for um aluno de boa, não treina. Se for aquele aluno que gosta de treinar um pouquinho mais, cria uma estratégia ali. Às vezes uma, duas séries ali só para falar que ele fez, né? Mas nesse caso dele, a gente optou por não trabalhar posteriores de coxa, tá? A gente trabalhou muito glúteo para tentar reativar um pouquinho esse glúteo dele, alongar também. Cadeira extensora com ressalvas, porque ele tem uma patela esquerda lateralizada, então a tendência é a patela estar ali não deslizando muito bem sobre a tróclea, tá? Então, essa é uma tendência. Então, às vezes, eu faço só até 60 graus. Estava estudando, e isso é uma coisa que eu estou aplicando nos meus alunos. É um estudo do. Esqueci o nome do autor, mas quem citou esse estudo foi Tiago Trindade, comparando extensões de joelhos completas, parciais, de 90 a 60, e de 60 e até extensão total do joelho para a questão da hipertrofia. Então, teve uma correlação muito melhor você trabalhar entre 90 e 60 graus 70 ali de extensão de joelho, onde teve uma melhora na hipertrofia do reto femoral ali, tá, galera? E a gente sabe, se a gente fizer a extensão total do joelho, a tendência é a patela sair ali da tróclea e bater ali naquela região do fêmur ali. Então, não sei se do fêmur, não, dos côndilos, então não sei se vale tanto a pena, tá? Então, quer falar alguma coisa, Gustavão? Lucas, tranquilo? Então, como é que eu planejei o treino dele? Primeiro aqui, meu cargo-chefe é a avaliação, tá? Eu fiz um plano de 3 vezes na semana. Depois eu vou para os alongamentos, 10 exercícios, volume de 4 séries de 30 segundos. Eu preciso desse volume alto, porque ele tem uma severidade muito grande nos encurtamentos, nas síndromes, então ele precisa repetir mais vezes. Então, treino de membro superior, 2 exercícios corretivos, 3 exercícios de peitoral. Tive que treinar o peitoral dele, apesar de estar encurtado. Dependendo do exercício que você escolher, você ajuda a fazer um alongamento dinâmico com ele, com o próprio movimento, tá? E também esse aluno ele precisa sentir que está treinando para se sentir motivado. 3 exercícios de dorsal, um tríceps, um bíceps e um abdômen. Uma ressalva aqui, Carila, mas você falou que não faria treino de bíceps com ele. Não, não faria, mas depois eu comecei a fazer uma rosca martelo adaptada. O que seria isso? Vou virar aqui rapidinho. Quando eu faço a flexão do cotovelo, eu peço para ele fazer esse movimento e descer na excêntrica, alongando a cabeça longa do bíceps, que está encurtada. Tá? Então, eu subo com braquial ali e alongo o exercício com o bíceps cabeça longa. Não sei se eu falei besteira, mas está tendo um resultado bem bacana, ele está gostando. E o volume, 4 séries, tá? 4 séries de exercícios corretivos, 6 séries de peito, 10 de dorsal, uma de tríceps, uma de bíceps. Ele também faz membro inferior. Eu não detalhei tanto aqui, senão eu acredito que não daria tempo, tá?
E aí eu vou aos exercícios utilizados na planilha dele. Eu faço uma elevação das escápulas, tá? Pegada neutra, com o tronco levemente inclinado. Então, peço para ele inclinar um pouquinho o tronco para trás e fazer o movimento até onde ele consegue fazer a flexão de ombro. Eu viso o que com isso? Tentar melhorar uma ativação de trapézio inferior, tá? E o trapézio médio. Uma elevação frontal em Y em decúbito dorsal. Eu deixo ele deitado, e aí ele consegue fazer. Olha que engraçado, Gustavo. Na hora que ele pega a faixa elástica, ele consegue fazer a extensão, a flexão total do ombro. E aí eu quero melhorar um pouquinho do serrátil também aí, mas também quero trabalhar o trapézio inferior ali. E ele fala, Fernando, professor, o meu trapézio inferior queima. Ele sai com... Ele fala, dá até pump. Ele falou, pô, parece que está inchado. A gente sabe que uma melhor ativação do trapézio inferior nesse exercício Y é no banco a 60 graus. Mas esse é um caso atípico que a gente adapta. Flexão de braço apoiada com uma leve abdução do ombro a 30 graus, com a escápula em retração, onde a concêntrica eu faço incompleta e a excêntrica incompleta também. Eu deixo ele trabalhando ali mais curtinho. Também pus um supino inclinado na máquina, com a escápula em neutro. Ele não faz, ele não tem deslocamento da cabeça do húmero, ali dentro da fossa glenoide. Aí eu entro aqui para os exercícios de remada, tudo em pegada neutra. Mas eu comecei com a remada cavalinho, tá? Padrão de retração, concêntrica incompleta, por ele já ter um slide humeral e uma protusão de ombro. Se eu fizer uma concêntrica completa, vai pular. Então, eu vou ali ajustando ele, tá? Uma remada sentada neutra, o que eu fiz com ele? Eu fiz um trabalho de protração e retração, protração e retração. Depois eu peço para segurar em 10 segundos em isometria e dou o comando para trás e para baixo. Não sobe esse trapézio. E fico apalpando o trapézio dele, ele consegue perceber que esse trapézio não está sendo tensionado e rema. Depois de 15 remadas. Isso é invenção minha. E está dando certo. E uma remada sentada com pegada pronadinha, que aí eu já começo a tentar trabalhar mais os músculos ali do romboide mais efetivamente, mas ele tem muita dificuldade ainda, que ainda ocorre um pouco de deslocamento anterior da cabeça do húmero, tá? Então, hoje ele está assim. E eu acho que foi Fizeram uma uma melhora. pergunta aí. Cariel, fizeram uma pergunta aí no chat. Professor, você faz algum exercício para o grupo do Manguito? Não específico ainda. Porque o que acontece? O manguito dele está tudo em bloqueio longo, está expulsando a cabeça do húmero para a fossa glenoide. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou usando os alongamentos que buscam a retração escapular, que na verdade, a protração e retração, os músculos do manguito ali vão estar trabalhando também para tracionar essa cabeça do húmero para dentro da fossa glenoide. Tá? Não faço ainda nenhum exercício para manguito de forma isolada, enfim, nem a puxada média eu faço, que tem uma grande ativação do manguito, dos músculos do complexo posterolateral do ombro, devido a essa supinação. Eu também não estou me atentando. Eu estou tentando primeiro ir por partes. Né? Vi aqui, vocês olharem aqui, na foto da esquerda, ele só subiu o braço, a cara dele aparece. Agora, nessa foto aqui, ele já está conseguindo tampar o rosto. Isso a gente já julgou uma evolução e ele é um menino que tem muito pouca força muscular, Lucas. Ele tem dificuldade em fazer naquele a suspensão do espaldar, onde a gente pede para o aluno retrair a escápula. Cara, ele tremia. Sabe, quando está
o músculo fica fibrilando ali. Hoje já não fica mais, tá? E aí, a gente tem isso aí. Eu acho que está melhorando, né? Dentro, assim, você vê que o trapézio a gente já está começando a recuperar ele, né? Tá, a, a, a- ali a curva comprimento-tensão, está indo devagarinho, tá? E esse é o caso do Gabriel. E eu vou pôr um segundo caso aqui, que é o meu caso. Eu tive que colocar porque eu tenho uma lesão no ombro, eu tenho uma rotura parcial do tendão do supraespinhoso. Ele está quase rompido e hoje eu estou com um problema no tendão do bíceps. Eu tenho um supraespinhoso, infraespinhoso e subescapular com tendinopatia aguda, crônica. Tá? Esse aqui é o meu caso. Onde a avaliação postural vai minimizar os erros de treinamento? Quando a gente fez o teste de Apple, tá? Que ao executar um movimento determinado pelo teste, é possível lançar a hipótese de tendinopatia desses tendões, geralmente sendo o tendão subespinhoso mais afetado. Eu tenho o Golden Test, que é a ressonância e a artrorressonância. Está aqui, impressão, bursite subacromial, tendinopatia de supraespinhoso. Pô. Aí eu fui lá, fiz o teste de Apple, eu não, né? O Léo Vargas, que é meu treinador, e olha só, isso aí, o Lucas. Irmão, eu falo com propriedade. Eu não conseguia tirar a minha blusa. Quem tirava a minha blusa era a minha esposa. Eu só levantava o braço e ela tirava. Eu não tinha noite de sono, eu acordava com dor no ombro, tá? Enfim, vai meu questionamento. Pô, a avaliação não presta? A avaliação não é determinante? Né? Não sei. Para mim, me ajuda, tá? Aí eu fiz o teste de EPO, aí a gente veio aqui, ó, fundamentado aqui na literatura, depois eu passo esse livro para vocês. Manguito rotador, ele é depressor, enfim, paralisia. Aqui mostra tudo que eu tenho, ó. Ruptura parcial total, tá? Eu tenho impacto subacromial. Então, fatores funcionais que possibilitam o aumento do impacto subacromial, que é a ruptura parcial total do manguito, bíceps braquial, debilidade muscular. Aí eu tenho aqui retração posterior da cápsula do ombro, enfim. E eu falei, Léo, preciso voltar, porque eu queria operar, tá? Queria operar. Depois de 5 meses de trabalho, tá aí o teste novamente, onde hoje eu não sinto dor, minto, reduziu 85% da minha dor. Hoje eu treino, hoje eu durmo, hoje eu tiro a minha camisa, hoje eu tenho uma vida funcional e um testezinho bobo de uma avaliação postural que minimizou os erros do meu treinamento. Porque hoje o meu treinamento é esse aqui. Eu faço aí a pergunta lá, se eu uso, no caso do menino, eu utilizava algum exercício de manguito. Não, porque ele não está na hora disso. Eu tenho mais coisa para arrumar nele do que pensar em trabalhar só o manguito. Tá? Eu tenho prioridades. Quando eu avalio o meu aluno, eu seleciono prioridade por mesos. Olha, esse mês eu vou arrumar isso aqui, que vai dar um efeito estético para ele vai se sentir bem. Ponto. Ganhei esse aluno, fidelizei esse aluno. Depois eu vou em efeito de cascata tentando melhorar. O exercício que eu utilizo, elevação da escápula e abaixamento, né? O push-up, rotação e retração. Aí eu entro para a estabilidade do manguito. Cara, hoje tem uma história que fazer rotação externa não serve para nada, que o exercício ele precisa ser todo dentro da função dele. Se você fizer um bíceps, né? Quando você faz uma rosca bíceps, você tem uma rotação externa do húmero, então os músculos do manguito são acionados, então você teoricamente não precisaria fazer aqui
Cara, isso é relativo. Está trabalhando com o ser humano, o ser mais complexo que existe. Então, meu treinador optou para fazer uma isometria de rotação externa com abdução e perturbação. O que ele fez? Eu pego uma faixa elástica, abduzo, tá? O ombro, faço uma rotaçãozinha externa dele e começo a bater no elástico. Por quê? Porque a gente está objetivando a co-contração da musculatura. Quando você quer treinar, recuperar lesão, você precisa ter trabalho de perturbação. Por quê? Para aqueles músculos em volta ali daqueles músculos que tem a lesão, eles se contraírem ao máximo, ele buscar o maior aproveitamento dos músculos que tem ali. Então, a perturbação ela faz com que você tenha uma contração, uma co-contração muito melhor. Isso aí é muito coisa de sistemas complexos também. Eles falam muito da co-contrações, tá? E aí a gente fez uma isometria de braço alto, onde eu encaixava a escápula e ficava batendo, também para criar perturbação. Um desenvolvimento anterior no banco 45, eu fico inclinado no banco 45 e jogo o exercício, o halter para trás. Nesse exercício, o Léo me explicou que ele buscava uma melhoria da excêntrica do serrátil anterior, tá? E uma elevação lateral com rotação externa até 30 graus. Eu senti um pouquinho de dor nesse exercício, hoje eu não sinto mais. E aí a gente foi evoluindo e fez a reavaliação, tá? Esse aqui é o meu outro treinamento de dorsal, tá? Eu não faço puxadas, porque se eu ficar fazendo muita puxada, eu sinto dor, tá? Eu tenho uma redução do espaço subacromial. E a gente vem aqui no meu antes e depois. Cara, eu tinha as escápulas totalmente abduzidas, o trapézio em bloqueio longo. Então, a gente está recuperando. Eu perdi peso também, eu perdi 8 quilos. Depois que eu parei de competir, eu engordei muito. E hoje a gente está aqui, ó. Recupera. Ai, não, volta. Opa, perdão. Tá aqui, Lu. Eita, eita. Caraca. Eu tô querendo tirar vocês da minha frente aqui. Ih, caramba. 10-0. Ah, consegui. Pronto. Aqui, na hora que eu faço a flexãozinha de ombro, o meu alamento escapular, meu encurtamento do peitoral já reduziu. Eu já estou ganhando função nessa musculatura toda. Tá? Vocês veem pelos pontos aqui, claro que tem o erro ali do avaliador de marcar os pontos, mas é o erro dele, é um erro padrão, é entre ele mesmo. E é isso aí, galera. Antes da gente terminar, eu quero falar três coisas que eu acredito, que eu gosto de ensinar o que eu sei, eu pratico o que eu ensino, tudo que eu falo, eu faço, e pergunte quando se tem dúvida. É o que eu faço constantemente. Às vezes, muita gente não pode concordar com algumas colocações, e é normal, mas muita coisa que eu faço assim, contra foto e fatos não há argumentos. Né? Quando você mostra, e eu quis colocar o meu caso, porque eu melhorei a minha postura e parei de sentir dor, cara, com a avaliação postural, minimizei os erros, tá? E o que eu quero do pessoal aí que está assistindo a aula? Primeiro que é muito estranho você assistir a aula assim e não ver ninguém, né? Eu ainda não estou habituado a esse cenário. Então, me desculpe se eu fui muito rápido ou se eu fiz algum atropelo. Mas dessa aula aí, quem for assistir, quem for reassistir ela, pega um insight. Todo curso que vocês forem fazer, tente pegar um insight. Não achem que vocês vão aprender do primeiro minuto que você chega ao último minuto que você sai. Não.
Vocês vão aprender uma, duas coisas, porque a gente tem a capacidade de absorver pouca coisa, isso é normal. Por isso que a gente estuda o mesmo assunto várias vezes, por isso que a gente assiste o mesmo filme várias vezes, para você ver em outras perspectivas, tá? Então, fica aí o meu agradecimento. Eu falo muito que o trabalho devolve, e eu li esse dia no grupo aí da GECAM que o estudo devolve. Eu não sei quem falou, mas eu vou me apoderar dessa frase e o estudo devolve. Estudem, corram atrás, não concordem com o que eu falei, questionem, mas apliquem, né? Nenhum conhecimento é descartável. Às vezes, aquele conhecimento que você não gostava ali, de repente, ele vai ser muito bom para você. E essa é a foto da última clínica prática aí que eu fiz com o Léo, foi muito bacana, que eu estava falando com o Gustavo. Gustavão, veio gente de Ribeirão Preto, tá? Que é 6, 7 horas de Volta Redonda, de Barra do Piraí, onde foi o curso. Tem gente do Rio, tem gente do norte do Rio e quase ninguém da cidade. É loucura isso, né, velho? Normal, viu, Gente, mano? Isso é gente normal precisa. demais. É normal, é A loucura. Eu galera tô da nem aí. cidade nunca dá valor a quem é da cidade. Isso é o mais normal possível. Eu sou um cara que eu sou extremamente competitivo, Gustavo. Eu estou competindo com quem, até com quem não compete comigo. O cara não sabe, mas às vezes eu vejo ele fazendo uma coisa, eu quero fazer melhor do que ele. Eu não quero derrubar ele, nunca. Só quero ser melhor naquilo. Porque é uma coisa que me interessou, que eu vi utilidade, então eu quero ser bom para poder ensinar. E é isso, galera. Acho que dá para abrir aí para pergunta, né, Gustavo? Se tiver dúvida, estou vendo que o chat tá, tá alto aqui. Tá alto, tá em tá alto. Estou cansado, galera. Essa semana eu vou viajar com a Aline para Campinas para a competição dela de novo. E eu vou, cara, eu concentrei todas as minhas aulas, tipo assim, dando 12 aulas de personal no dia, chegando em casa, fazendo consultoria, montando aula. E me desculpa aí se às vezes eu estou meio falhando, mas é por causa do cansaço, mas a galera pode perguntar aí, tem que o Gustavo comanda aí essa pergunta e resposta. Acho que o Felipe quer me fazer uma pergunta. Não vem me madeirar não, hein, moleque? Senão eu vou aí te dar um cascudo. Sou mais velho que você, isso eu garanto. Vai lá, Felipe, fica à vontade. Opa, boa noite. Tá saindo o áudio normal? Perfeito. Tá, Eu também sou da área da escola e eu faço avaliação postural muito com crianças, né? Eu trabalho com crianças de educação especial e só que eu estou bacana. migrando para consultoria online no bacharel porque eu não tenho aquele amor por sala, assim, musculação. Mas eu venho acompanhando bastante essa questão da avaliação postural e eu queria só ter uma ideia, assim, como não é a minha área 100%. Os alongamentos, as mobilidades, como que eu encaixo ela no macro, no meso e no microciclo? Assim, só a gente faz aquela divisão lá. Hoje o aluno vai trabalhar a resistência muscular, né? O exercício de força, a parte do grupo de costas, um exemplo, e eu vou alongar a parte anterior dele, peitoral, né? Ombros, parte anterior. Como que você faz essa divisão, assim, só para ficar mais nítido para mim? Então vamos lá. Primeiro eu vou abrir um parênteses. Eu já vi muita gente discutindo assim, um debate que, se eu vou fazer treino de peito, eu só vou alongar eu vou alongar dorsal, né, por serem para-antagônicos, e alongar peitoral. Eu eu vejo o que o meu cliente tem de tempo. Primeira coisa que você tem que fazer, você vai montar o treino de acordo com o que o cliente vai conseguir executar. Eu tenho cliente que faz 3 exercícios de alongamento só. Ele precisava de 10, mas ele só tem tempo para 3 antes do treino. E os outros eu coloco em intratreino. Ou tem aquele aluno que... Agora eu vou mais direcionado à sua pergunta. Se o aluno tem tempo, eu peço para ele alongar tudo que eu quero dentro da sessão, em todas as sessões, todos os dias. Por quê? Vamos lembrar da lei do treinamento desportivo,
que isso serve para os alongamentos, a questão da adaptação, a questão do efeito crônico do exercício, isso é princípio de treinamento desportivo, tá? Então, o teu aluno ele precisa ter um efeito crônico daquele alongamento. Quanto ele mais faz, melhor ele fica, tá? É claro, se ele fizer correto. Então, se ele tem tempo, eu prescrevo dessa forma. Seleção, qual grupamento que você coloca mais? Por exemplo, se ele tem um encurtamento ali mais severo de adutores, eu tento variar um pouquinho em 1 ou 2 exercícios, com um volume de 2 a 4 séries. Se ele tem um grupamento que é mais fácil, que ele não tem um encurtamento, perdão, eu uso uma série só para uma manutenção. E eu sempre começo pelos pés. Eu sigo trilhos anatômicos esqueci o nome do físio. Me ajuda aí, Gustavo. Thomas Thomas Myers. Myers. Myers, né? Eu sigo aquelas rotas, não todas as 12 dele, 12 ou 13, porque tem algumas que ainda não tem uma comprovação científica muito concreta, mas eu sigo as principais, que é a linha posterior, anterior, espiral, funcional, enfim. Aí começo ali com adutor, com panturrilha, vou para posterior, vou para adutores, vou para glúteo, vou para quadríceps, aí vou para eretores, vou para dorsal, vou para peitoral e termino, às vezes, com os exercícios isolados de levantador da escápula. Isso varia muito. O aluno tem tempo, eu brinco. O aluno não tem tempo, eu faço o que dá para ele fazer. Tá? Se só dá para ele alongar superior no dia superior, vai ser isso. Se ele só consegue treinar a perna, eu só vou, e tem pouco tempo para alongar, eu vou passar só os exercícios de alongamento para a perna. Mobilidade, como é que ele faz? Cara, aí eu escolho um exercício ou 2 de mobilidade, dou a opção dele fazer em casa. Se ele me apresenta um grau de dor, eu falo, faz que isso vai melhorar a tua dor. Aí melhora a dor dele, aí, filho, você cai na graça dele, você é o rei, ele vai fazer tudo que você mandar. Aí, quando ele parar de sentir dor, que aluno é sem vergonha, todo aluno é bicho ruim, quando ele voltar a sentir dor, ele vai falar, pô, professor, eu tô com dor. Aí você vai falar, tá alongando, mobilizando menos, então bem feito. Volte a fazer o que você tem que fazer. Vou contar um caos aqui rapidinho, Gustavo. Eu tenho uma aluna do Rio, consultoria, ela começou, e ela está com abaloamento, abaloamento que fala na lombar, L5 ou L4, e está fazendo uma compressão do nervo. Então, ela está irradiando dor no posterior, glúteo. Então, ela treina glúteo, treina posterior, ela sentiu muita dor. E ela tem uma hipomobilidade da lombar muito grande, mas ela consegue fazer stiff, e muito bem. Vai entender o corpo humano. Não tenta entender que vocês vão pirar. Aí, o que ela começou a sentir dor, faz um monte de ressonância. Eu falei, Fabiane, Fabi, tem alguma coisa errada. Grava o tempo do seu alongamento, da sua mobilidade. Tá bom, deu 7 minutos. Coisa que era para durar 25. 30% só. Eu falei, você tá de sacanagem com a minha cara, você quer me arrebentar. Aí montei de novo a prescrição dos alongamentos dela, meia hora alongando. Ela me mandou uma mensagem hoje, professor, estou super bem, estou conseguindo treinar sem dor. Fiz até stiff. Eu falei, boa. Acabou, cara. Respondi sua pergunta, Felipe? Respondeu, professor. Muito obrigado. Show. Ô, Valeu. Carinho, complementando aí o que você falou sobre alongamento, cara, existe uma recomendação diária de 5 minutos por dia, né? Justamente para trazer efeitos de pelo menos de 3 a 5% na amplitude de movimento. Mas aí a gente tem que fazer uma análise articulação por articulação. Por exemplo, hoje boa parte dos praticantes de musculação relatam problema no ombro. Então, assim, e se a gente for fazer uma análise origem e seção dos peitorais, uma musculatura que vai ter que sofrer maior influência de alongamento vai ter que ser os 2 peitorais, peitoral maior e peitoral menor.
Por isso, assim, Felipe, se eu for realmente impor alongamentos para essas duas musculaturas, cara, eu vou ser bem franco com você, todo dia. Não adianta, para ter um efeito crônico, para fazer com que a escápula tenha uma movimentação, cara, plena, onde a glenomeral não sofra, todo dia. Mas aí tem aquela questão, né, Carilo? Quanto? Sim. Séries, Você repetições. vai falar sobre isso, né? Vou. Tô dando um spoiler É, aí. aqui tem uma pergunta aqui da Manuela que eu achei bem interessante. Ela perguntou se eu uso o FMS para fazer a avaliação dos meus alunos. Não uso, tá? Eu não uso. Eu acho o FMS muito difícil. A pontuação dele, tá? Eu acho muito difícil de usar o FMS, tá? Tem as posições ali de passar pela barreira. Eu fiz o curso, eu aplico alguns em jogador de futebol, mas na minha prática ali da academia eu não uso eles, não. Até porque, como eu faço consultoria online, o FMS fica inviável de forma online. Tá bom, Manuela? Qualquer dia a gente possa fazer com o Gustavão aí uma aula na GCAM sobre os testes que eu faço, se a galera tiver curiosidade, né? Porque cada professor tem uma visão, enfim. Tranquilo? Ô, Carilo, um tempo atrás, eu estava lendo numa revista científica um posicionamento crítico, mas crítico mesmo, de um autor a respeito do FMS. Ele falou, cara, o FMS não devia existir. Ele falou isso no posicionamento dele. Só que ele justificou o motivo. Aí eu Sim. fiquei assim. Aí ele falou, cara, realmente existe movimentação. Eu não lembro, eu vou ver se eu acho de novo aqui no meu histórico, eu mando para vocês. Ele Eles falou sobre avaliam questão do se o movimento é bom ou ruim. ruim, tipo É assim, o, tá. E é aí? difícil, não tem como falar que o movimento é ruim. Assim, o que eu vejo, por exemplo, eu trabalho muito futebol, cara. Você tem ali tem uma foto do Cristiano Ronaldo, cara, que ele salta para cabecear mais alto que o zagueiro. Na hora que ele cai, ele faz um valgo de joelho, o joelho dele cai assim, faz um valgo absurdo. Procura depois na internet. Cristiano Ronaldo cabeceando. Cara, não acontece nada com o joelho dele. Entendeu? Então é o que eu falo, cara. Nada é, tudo pode ser. Eu tenho que ter todas as informações para fazer uma contextualização do caso, entendeu? Tem uma aqui, Gustavo, que o Robson fala que sinto dores no cóccix ao fazer agachamento terra remada abaixo. Às vezes incomoda tanto que até quando abaixo para amarrar o sapato dói. Alguma dica para amenizar? Cara, eu não sei se é o teu caso, tá? Eu vou falar o caso da minha aluna. Ela travou fazendo stiff e começou a fazer muito alongamento, fisioterapia, e nada, e nada, e nada, e nada. Ela até que ela, Gustavo, ela fez uma radiografia do quadril. E ela tem o cóccix dela fundido com os dois quadris ali. Então, ela não tem um movimento de contranutação e nutação. Olha que loucura. Ela não tem, não, ela não mexe. Que a gente sabe que ali tem, né? Contra nutação e nutação. Ela não tem, ela sentia muita dor e ela começou a fazer vários exercícios de alongamento, mobilidade, que hoje ela consegue treinar terra sumô, stiff, sem sentir dor, mas às vezes ela tem algumas crises, tá? Não sei se é o teu caso. Gustavão, se tiver aí mais alguma pergunta. Professor, é, Oi, eu sou estagiário numa academia aqui da minha cidade. Estou no quarto período de educação física. E é o seguinte, a gente sabe que o estagiário ele é bem limitado é, dentro das próprias questões de trabalho, né? Você não tem tanta liberdade com os alunos. E assim, sim, no que me é possível, eu ajudo alguns alunos. Em relação à hipercifose torácica, que foi citada no início, com o tríceps pulley, uma das soluções que eu achei para estabilização
da musculatura escapulotorácica foi colocar justamente os alunos para fazer o tríceps pulley, já que eu não posso chegar e mudar o exercício, assim, de uma forma tão brusca, eles de costa para polia. Eu também mudo o vetor Perfeito. de força, né? Eu mudo o vetor um pouco de força. Exatamente. Eu chamo esse de tríceps pulley adaptado. Eu tenho Eu um utilizo muito vídeo, dele. você investe teu aluno e você muda o vetor de força. Perfeito, perfeito. Você Alguns já alunos, minimiza aí muito o problema do teu aluno. alguns alunos também, a grande maioria tem a pisada pronada, o tendão calcâneo em valgo, então toda vez eu tô olhando, ver se eles estão pisando certo e pedindo para eles corrigir o tempo todo, que já evita muita coisa, né? Então, tipo assim, dentro do que me é possível, dentro da sala de academia, tô corrigindo. É Entendeu? isso aí, Matheus. Alguns alunos com cifose torácica grande. Tem um aluno lá que ele apareceu, que era tipo assim, sinistra. A dele era grande, grande mesmo, ele era sedentário e ele tá conseguindo reduzir, graças a Deus. Graças a Boa. Deus. Cara, eu Ai, tenho muito antes e depois aqui de aluno que melhorou a hipercifose torácica, desde a funcional até a estrutural, que tem um percentual de melhora, tanto de escoliose. Isso não é balela, isso é ciência, isso é com radiografia, com marcação do ângulo de Cobb, né, Gustavo? E você consegue ver a melhora, pô, entendeu? é tanto que eu acho que eu aperreava muito Gustavo em relação a livro. Eu tenho um daqui, um de cinesiologia aqui, eu até mandei para Gustavo. Gustavo disse que, que é o livro antigo da porra, entre aspas, e desculpa pelo palavrão. O Não, de, relaxa. o de Hash e Burke de 87. Ele mostra lá os padrões de Kendall e tal. Muito raramente eu uso ele. Eu até falei com o Gustavo sobre isso. Então, tipo assim, eu tenho uma base boa, mas, tipo assim, não é todo caso que a gente consegue solucionar, né? Principalmente estagiário. Não, cara, estava conversando isso esse final de semana com o Léo. A gente vai dar um curso de clínica prática de avaliação postural aos exercícios corretivos. E o Léo está estudando muito essa questão de lesão, né? Ele falou assim, cara, minhas avaliações estão demorando muito para eu fechar, quase 3 horas, que não sei o que. Eu falei, irmão, calma, porque quanto mais você estudar, mais você vai achar chifre na cabeça de cavalo. Quantos mais testes você vai fazer, né, testes funcionais, posicionamento de foto, mais informação você vai ter. O que eu sugiro? Você escolher testes que vão te satisfazer para o seu objetivo. Se houver necessidade de ter um teste ou outro, aí você inclui. Mas também a gente lembra que a gente está treinando pessoas, as pessoas procuram a gente para serem treinadas. Então a gente não pode também, entre aspas, treinar fofo o nosso aluno. Ele precisa melhorar, tá? Às vezes a gente fica, às vezes tem que dar uma porradinha, o aluno ficar doloridinho, ele fala, opa, hoje foi bom. Aí tem semana que não, e assim a gente vai, vai trabalhando com pessoas. Se tiver mais alguma pergunta aí, não sei se a galera já foi dormir, ainda tem 40 cabeças aí, até que tem muita, bastante. Já são 10h15. Pergunta aí, galera. Quem tiver dúvida aí. Que vale um. Não existe pergunta besta, mas sim uma besta cheia de dúvida. Eu brinco isso com os meus alunos de consultoria pra caramba. Hum. Valeu, Lucas. E encerramos já, Gustavão. Perfeito. Pessoal, muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final, né? Mais uma aula aí impecável do professor Carielo. Eu recomendo vocês a seguirem o
o Instagram dele para acompanhar, né, os resultados. Ele traz muita a rotina de trabalho dele, também da aula coletiva, se não me engano, ainda de alongamento, né, o Carelo, que parou. Alongamento, mobilidade e abdômen. Então, assim, acaba que é um profissional que está em constante atualização, é igual ele comentou, né? Eu não sei quem é que citou essa frase, né, de que o estudo devolve, mas, cara, não adianta. É assim, para você investir em você, você precisa tirar a grana do bolso, não adianta pagar um curso de 100, 200, 300 reais. E assim, cara, se vocês forem perguntar aí pro professor Cariela agora, quanto que ele já investiu de 10 anos para cá, eu vou chutar. Eu acho que ele já investiu mais de 50 mil reais. Mais, Ah, mais. muito mais. E, cara, tem gente que deixa de entrar no grupo GCAM porque tá sem dinheiro. Eu fico assim, meu Deus, cara, como que a pessoa coloca que o principal empecilho é o dinheiro? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Como a pessoa fala que fala que é o problema é o dinheiro? Não é o dinheiro, cara. É uma questão de hábito, cara. É uma questão do cara falar assim, Ah, eu vou investir em mim, né? É o que eu sempre faço, por exemplo. Amanhã eu vou pegar um MacBook, cara. Vou pagar 8 mil reais. tem jeito. Mas por que eu vou pegar um Você vai Mac? subir o nível. Eu vou ter que falar. Primeiro, você sobe o teu nível de máquina para trabalhar e você melhora a tua persona. Porque quando você vê aquele símbolozinho da Apple, aquilo diz muito sobre a pessoa. Você melhora o teu brand. Porra, Gustavo tá de Apple. É diferente. Entendeu, galera? A gente essas coisas que quando a gente investe na gente,